Com licença, você teria um minutinho para ouvir a palavra de Paulo Freire? Ler é um ato político. Para Paulo Freire, um pensador da educação, não existe exatamente neutralidade. Você pode até não perceber ingenuamente, mas o tempo todo que você lê, ensina ou aprende, você está dentro de um sistema onde aquilo faz algum sentido. Eu vou dar um exemplo. A gente tem como natural que a leitura é a codificação de letras e palavras que estão escritas num papel impresso. Sim, mas as letras que estão impressas num livro, por exemplo, fazem parte de uma cadeia de produção que hoje em dia funciona dessa maneira. Tem editoras, e as editoras publicam, e aí você ou a sua escola compram o livro, e tudo isso está naturalizado. Mas e se você morasse numa sociedade, por exemplo, lá na Idade Média, onde as pessoas precisam copiar as palavras porque não existe ainda a imprensa? Veja, o ato de leitura, portanto, ele está imbricado dentro de um modelo que é possível dentro daquela realidade histórica. Pensar na leitura para além dessa naturalidade é importante para que a gente comece justamente a pensar nessas coisas que existem por trás de qualquer ato que a gente tem com relação à leitura. Uma das ideias que Paulo Freire critica é a ideia da educação e da palavra salvadora. Embora, claro, para Paulo Freire é através da educação que a gente consegue chegar em algum lugar melhor, transformarmos-nos em cidadãos críticos e etc., não é exatamente só porque você aprendeu a ler que necessariamente você vai se tornar essa coisa, como se na própria leitura já existisse essa solução mágica. Como se existisse uma educação que funciona por si só. Ele fala que é muito importante a gente olhar para tudo com um olhar crítico. Uma das coisas legais, por falar nisso, é que toda a obra do Paulo Freire está disponível para a gente online, gratuitamente. Você acha os PDFs e pode baixar, e isso é legalizado. Tá vendo? Essa é uma outra coisa sobre a qual a gente às vezes não para pensar. Comprar um livro é um ato. E é um ato que implica você ter dinheiro e que implica você fazer parte de uma cadeia produtiva em que o dinheiro esteja envolvido. Pode parecer uma bobeira, mas muitas vezes a gente não está ciente de que isso está acontecendo. Como a preocupação do Paulo Freire era alfabetizar as pessoas que eram analfabetas já como adultas, ele precisava olhar para essas pessoas e para a realidade delas. Os professores chegavam lá e falavam babebi bobu, dadé de dodu, e aquilo não fazia parte da realidade dessas pessoas que eram adultas e que já sabiam ler o mundo. Essa é uma das coisas muito interessantes que tem num texto chamado A Importância do Ato de Ler, que está disponível e você pode encontrar e dar uma lida. Ler, para o Paulo Freire, não é só decodificar, é saber perceber o mundo e interpretá-lo de maneira crítica. É interessante, por exemplo, se a gente começar a pensar no mundo moderno das redes sociais, o quanto os memes ficaram importantes. Você vai lá, tira uma foto de uma pessoa com uma carinha engraçada, coloca uma legenda em cima, uma legenda embaixo, e aquilo ganha um outro significado. Se eu digo agora assim, põe a cara no sol, mana, põe a cara no sol, querida. Se eu digo isso hoje, para quem já viu um vídeo em que isso aparece, isso tem um significado. Se eu digo, por exemplo, para você, até um sanduíche pode ter um valor nutritivo adequado, para quem não é da minha geração da internet, isso já não vai significar muita coisa, mas é um meme da minha época. O que eu quero dizer é que ler o mundo depende, por exemplo, do que você já absorveu do mundo. Quando você pega um livro na mão, você não está longe da sua realidade. Vou dar um exemplo bem fácil da gente perceber. Quase todo mundo aqui já deve ter lido Harry Potter. Ou talvez visto os filmes. De toda forma, você tem lá naquele universo uma série de valores de solidariedade, amizade, companheirismo e coragem. Nesse mesmo universo, Hogwarts é uma escola particular. O que aconteceria se os pais do Harry não tivessem deixado para ele um cofre cheio de dinheiro? Ele não poderia estudar na escola de Hogwarts. Você consegue perceber que há uma relação econômica aqui e que ela é resolvida pela autora logo no começo? Então ele ganha essa herança e aí pronto, não se discute mais isso, mas essa relação existe.
Quando ele vai pro Beco Diagonal, tá todo mundo olhando loucamente pra Nimbus 2000, a vassoura mais moderna e mais bacana. Quer dizer, no mesmo universo em que você prega valores de solidariedade, amizade, etc., você tem uma exacerbação de um valor bastante capitalista, bastante forte dessa ideia do poder do dinheiro e tudo mais. O que é interessante pensar é justamente isso, quer dizer, não é simplesmente, vamos criticar o capitalismo, morte aos capitalistas, mas se o Harry não tivesse grana para estudar em Hogwarts, será que ele conseguiria uma bolsa? Então são essas coisas que o Paulo Freire vai sugerir que a gente precisa parar para prestar atenção. Para quem já entrou em contato com as narrativas de Star Wars, seja através das novelizações, então tem a forma escrita, seja através dos próprios filmes, vai perceber, por exemplo, a jornada de um cara que tem a melhor das intenções, que é o Anakin Skywalker, se transformando no maior tirano das galáxias, porque ele quer ter controle absoluto sobre tudo aquilo que ele não concorda. Então, o que eu quero dizer é que é possível tirar das narrativas e das coisas que a gente lê coisas que não estão exatamente diretamente impressas ou estão além das palavras. Isso é fazer política. Quando eu digo fazer política, o que eu quero dizer é que as suas escolhas estão dentro de um sistema e que elas vão ser influenciadas e ao mesmo tempo influenciar esse mesmo sistema. Essa é uma noção que é importante que a gente mantenha no nosso campo de pensamento, de maneira que quando você intervém no mundo, seja comprando um livro, lendo para alguém ou lendo para você mesmo, você entenda que isso faz parte de um universo maior de coisas. Essa é a mensagem que Paulo Freire traz para a educação e que eu sinto que faz bastante diferença quando você se propõe a ler, além das palavras, o mundo. Como é que você vê essas questões? Você já teve a sensação, às vezes, de que uma narrativa estava te dizendo algo a mais? Você já teve a sensação de que existia uma mensagem oculta em certos livros, ou certas poesias, ou certas coisas que você leu? Como que foi essa sensação para você? Aqui no Cabine Literária a gente discute, então bota a sua opinião aqui embaixo e a gente vai conversar, porque aqui tem literatura com personalidade. Até sexta-feira que vem. Quem quiser comer boa carne, venha cá, meu amigo, que é, você vai gostar. É uma conta pra pagar. Nunca viu isso? É do Rei Leão. Faça elevar o cosmo do seu coração. Não sei que, não sei que, não sei que, o poder. Acho que essa vai ser botada no Patreon.